Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nosso convidado de hoje é um advogado do mar. E não é só porque ele atua no direito marítimo, não. Ele é oficial da Reserva da Marinha do Brasil. É com muito prazer que recebo aqui no podcast Segredos de Justiça o meu colega de comissão de direito marítimo, doutor Marcos Aurélio de Arruda. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, o prazer é todo meu aqui participar desse espaço que você tem para falar sobre levar para um lado mais pessoal, o lado frio da justiça. É muito interessante, estava muito ansioso para participar. Muito obrigado pelo convite. Que legal. Não, aqui você não podia faltar. Vou contar uma coisa para vocês, né? Outro dia eu fui almoçar com o doutor Marcos Aurélio e a gente só escuta histórias e muitas histórias. Então, ele tem muita experiência e pode compartilhar muita coisa conosco. À medida que o tempo vai passando, o cabelo vai ficando branco, a gente começa a ter mais histórias. Mas vamos lá. Primeiro eu queria saber como é que eu te chamo, né? Marcos Aurélio. É doutor, é Marcos, é comandante? Marcos. Como é que a gente tem que te chamar? Marcos. Então vamos lá. Desde que criança você queria ser marinheiro? Conta essa história. Não. Não? Como é que então a marinha surgiu Meu na sua pai vida? era sargento da marinha, então meu pai já era marinheiro. E eu comecei a estudar, estudei no colégio militar e até o segundo ano do segundo grau, segundo ano do ensino médio hoje, né? Eu não queria ser militar. Aí quando chegou no terceiro ano, eu falei, vou fazer prova e vamos ver o que dá. Aí deu. Aí eu entrei para a marinha, fui para um navio, depois eu fui para a aviação da marinha e gostei e continuei. E foram 32 anos. 32 anos no mar? Não, vamos lá, eu trabalhei no navio, servi no navio, 2 anos, depois passei 12 anos na Força Aeronaval, fui fazer o curso de piloto de helicóptero, passei 10 anos no esquadrão, mais 2 na Força Aeronaval, e depois eu fui fazer um mestrado no Rio de Janeiro. Desse mestrado eu fui para trabalhar em Brasília, servi em Brasília na Divisão de Inteligência Estratégico Militar do Estado-Maior da Armada. Nossa! Eu era analista de Rússia, China e Oceania, depois eu virei chefe lá. Nesse período eu fui fazer um curso de 6 meses na China sobre mais ou menos como a China vê o mundo, os cursos de ciência política na China. De lá eu fui para São Paulo, trabalhei 1 ano e meio em São Paulo, vim para o Espírito Santo, foram 2 anos aqui na Capitania dos Portos, como capitão dos portos. Capitão dos portos aqui. Aí daqui eu fui para os Estados Unidos. Fui fazer um mestrado no Colégio Interamericano de Defesa. Primeiro ano eu fiz o mestrado, no segundo ano eu fui chefe da divisão acadêmica do college lá. Aí eu voltei como vice-diretor de aeronáutica da Marinha e depois fui para a reserva. E vim aqui para esse paraíso chamado Espírito Santo. E quais são as suas lembranças das histórias que você viveu? Nós comentávamos aqui antes a sua experiência lá na China, como é que você se comunicava, como é que é essa vida? Conta pra gente algumas peculiaridades. Eu gosto bastante de aprender, de viajar, essas coisas. E quando a gente viaja, passa pouco tempo, viaja como turista, a gente vai para os pontos turísticos, vai para as coisas que mais saltam aos olhos. Então vou falar do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, as pessoas, quem vai visitar o Rio de Janeiro tem que ir à praia de Copacabana. Porque quando ela voltar vamos lá para a Europa, para os Estados Unidos, não, você foi ao Rio, então foi visitar a praia de Copacabana. Embora muitas vezes a praia de Copacabana não seja a praia mais frequentada pelo carioca, que não acha a melhor praia para... Então, quando a gente mora em outros países, eu tive a oportunidade de morar na Sicília, que é diferente da Itália, a Itália é bem de cinema, bem típica mesmo. Tive a oportunidade de morar na China, estudei lá na China, e depois de morar nos Estados Unidos. Então a gente vai ganhando experiências, vendo como é que as coisas são, como é que poderiam ser. E em todos esses lugares você morou porque você ia estudar lá?
Que é outra paixão sua, estudar, Isso. né? Na Itália, eu fui fazer um intercâmbio no esquadrão de helicópteros. Uhum. Então, vieram 2 pilotos à época do esquadrão de helicóptero italiano lá para onde eu trabalhava, para onde eu servia, e depois eu fui lá e passei 6 meses lá com eles, voando com eles. Aí você vê que o italiano, ele aperta a mão, conhece a pessoa, aperta a mão, ele só vai beijar no rosto o amigo dele. Então você começa a conviver com as coisas. Na cidade lá, eu morei em Catânia, a cidade do vulcão. Então é a parte do Mediterrâneo, a parte da Europa bem atípica, porque no verão é bastante calor e no inverno é frio. Você vê neve lá no oeste, você sobe o vulcão, as coisas você vê, é muito bacana. Na Sicília você tem mais templos gregos do que na Grécia. É mesmo? Porque a Sicília, ali no centro do Mediterrâneo, sempre foi um ponto estratégico. Então os povos tentavam dominar a Sicília. Então você vê um monte de coisas. Quando você lê a Odisseia de Homero, ele fala que Ulisses, quando voltando lá de Troia, se perdeu. Aí tem aquele fura o olho do Ciclope, onde ele fica... É na Sicília isso que acontece. Então você vai lá e vê, por que essa história aconteceu aqui? Aí, digamos, as pedras que os Ciclopes jogavam, aí você vê que é resto de lava no mar. A história do Ciclope vem, aí tem um museu lá na Sicília, lá em Siracusa, que o elefante mais antigo, o elefante pré-histórico, era bem menor que o elefante atual. Então, o crânio do elefante tem um buraco no meio, onde fica a tromba, de onde sai a tromba. Então, só que como o elefante era pequeno, a cabeça era menor. Então, para quem achasse só aquilo, naquela época, ia julgar que era um ser gigante de um olho só. Entendeu? Aí você começa a ver essas coisas. Lá você tem a Fontana de Aretusa, a Fonte de Aretusa, que era onde na mitologia você lançava uma pedra ali na Sicília, lá em Siracusa, e saía na Grécia, e vice-versa. Que legal, vai conhecendo a história também, né? A gente tem a Nossa Senhora Aparecida, que é uma Nossa Senhora mais escura, mais parda. Sim, e lá na Sicília você tem a Madonna de Tindar e alguma coisa desse tipo, onde tem uma Nossa Senhora negra também, ou mais parda, que é a influência bizantina. Que legal. É muito bacana. E desses seus portos visitados, passou algum perrengue, alguma história assim que te marcou mesmo? Datas comemorativas que às vezes você passava em outros locais. Conta pra gente. Eu tive a oportunidade de estudar na China, na cidade de Champin, uma cidadezinha de uns 4 milhões de habitantes, cidade pequena lá. E na universidade onde eu estudava, havia cursos em espanhol, inglês, russo e francês. Então, tinha gente da América Latina, tinha da África, da Ásia, do Oriente Médio. E das ex-colônias da União Soviética. Então, parece que o Ano Novo Armênio não é na época do Ano Novo tradicional aqui. E um final de semana eu tinha chegado da rua, encontrei os amigos lá onde a gente morava e comemorando o Ano Novo. Tomando vodka e ouvindo hinos militares, comemorando o Ano Novo Armênio. Que legal, muito bacana. E as histórias da época que você foi capitão dos portos no Espírito Santo? Conta pra gente aí eu tenho algumas histórias aí. Eu tenho um amigo que diz que a capitania é uma montanha-russa. Aquela montanha-russa, você está assim, calminho, tudo tranquilo, e de repente vem aquele buraco, aumenta a velocidade, depois para e vai devagarzinho, e depois... Então eu lembro que eu não esqueço o dia, foi 11 de fevereiro de 2015. Quando explodiu a São Mateus. Foi na hora do almoço que aconteceu o problema lá na semana. Estava tudo tranquilo, e aí, olha só, houve um problema lá na FPSO São Mateus. Aí começa... Aí aquele dia foi até 2, 3 horas da manhã,
porque a Marinha mandou um helicóptero, mandou 2 helicópteros aqui, a gente foi levar os bombeiros lá para ver se conseguia achar sobrevivente, essas coisas. Aí depois começa a parte burocrática da coisa, começa a movimentar. Aí você tem a parte das pessoas, tem a parte física, tem a parte, olha só, já que explodiu, todas aquelas inspeções ou garantias de segurança que havia, não existem mais. Então temos que refazer isso tudo para conseguir buscar coisas, evitar vazamento, evitar coisas, providências, falar com a imprensa, as coisas todas. Eu lembro que a gente participou junto com a Petrobras, que deu um apoio excelente numa sala de crise que estava lá, que funcionou 24 horas por dia, 7 dias por semana, até grande parte do evento. É um momento tenso, né? Tem todo um processo que precisa ser atendido ali, né? Sim, tivemos o caso também do navio mercante Iron Trader, que até hoje está aqui lá dentro do Porto de Vitória. Esse navio chegou, eu acho que no final de 2014, aqui no Espírito Santo. Aí a capitania foi informada e quando a gente foi a bordo, aí o pessoal não tinha papel higiênico, não tinha água, não tinha celular para falar com a família. Estava abandonado. O pessoal estava abandonado. O navio estava em viagem, digamos assim, por volta de há quase um ano. Ele tinha saído com um transformador lá da Bulgária. Aí quando parou na Guiné, um país da costa oeste da África, o comandante foi preso, o navio passou uns 3 meses parado lá. E depois atravessou aqui para o Brasil, aí parou aqui no Espírito Santo, aí a gente conseguiu, existe uma ONG aqui no Porto que ajuda os marítimos, então esse pessoal a gente começou a providenciar material para o cara poder ligar para a família. Essas coisas, aí conseguimos ver o que o navio precisava, essas coisas, tivemos reuniões com... Aí uma parte interessante é a integração entre as várias autoridades aqui no Porto, a Polícia Federal, a Anvisa, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Porto. Então, que viram quais eram as medidas necessárias para apoiar o pessoal e tentar resolver o problema do navio. Aí o navio entrou, aí a gente vai descobrindo que a tripulação não recebia pagamento há quase um ano, o armador veio para cá, estava quase falido, abandonou o navio, abandonou o pessoal, entraram na justiça, pronto, e o navio está aí até hoje. Até hoje. A tripulação foi embora, o casco do navio ficou aí. Ficou aí. E é um caso complexo, né? Daqui a pouco, tudo que fica em cima d'água sofre corrosão. Então, por isso que se exige inspeções periódicas lá nos cascos. Então, provavelmente um navio abandonado não sofre inspeção, ou seja, ninguém vê se está corroído e vai ter uma hora que aquela chapa de ferro lá, aquela chapa de aço vai romper. Então o navio vai para o fundo, com o que tiver dentro dele. Nossa, e dependendo da localização, ele atrapalha, né? Não, atrapalha, polui. Não é só atrapalhar. Se fosse só atrapalhar, você chegava lá com guindaste, mas e se poluir? Se tiver óleo lá dentro, se tiver graxa, se tiver amianto, se tiver um monte de coisa. E casos de clandestinos no navio? Tem. Mas teve algum que te chamou a atenção ou não? Já era corriqueiro isso? Quando tem clandestino, aí o problema é da segurança do navio. Abre-se um inquérito para apurar essas coisas. Mas o engraçado do clandestino é porque... Vou fazer uma analogia com o avião, porque para ficar mais fácil. Se eu tomar um avião aqui em Vitória, para lá nos Estados Unidos e não conseguir entrar lá, a própria companhia aérea tem que mandar de volta aqui para Vitória. Porque sabe que o avião saiu de Vitória, ele é brasileiro, ele vai voltar para lá. No caso do clandestino, muitas vezes você não sabe em que porto o cidadão entrou. Ele entrou. E você não sabe a nacionalidade dele. Porque ele não fala. Nossa! Então você tem que... Aí o cara está lá no navio. Aí o navio vai continuar. Então você tem que tirar o navio, aquele clandestino do navio. Então, encontraram um clandestino. Aí informa a Polícia Federal, informa a capitania, informa o armador, que vai chamar o clube PNI, o clube de seguro, que vai chamar um correspondente aqui no estado. Aí esse correspondente vai pegar
Pegar o cidadão, ó, vai botar num hotel. Aí tem que ter segurança, porque esse cara não tem documento, não sei se esse cara sair daí, pronto. Aí depois ele tem que descobrir de onde o cara é. Aí descobrindo de onde o cara é, ele vai à embaixada ou ao consulado, se tiver algum por aqui, tentar um documento para poder embarcar esse cara já num avião, para ele voltar lá para o país dele, o país que ele diz de onde é. Aí conseguir, depois tem que botar o cara no avião aqui e acompanhar o cara no avião até o destino. É um negócio complicado para o navio e para todo mundo. Para todo mundo. É. E gera uma mão de obra, né? Porque dentro da capitania tem inquérito, tem o custo do outro, tem uma série de coisas. E conta pra gente, você também tinha algumas questões das embarcações de pesca irregular. Tem história aí de... Tem. Aqui não é pesca, problema de defesa aqui na região. Uma das coisas que a Marinha faz é o ensino profissional marítimo. Então tem um documento chamado PREPOM, onde informa todos os cursos que vão ser feitos ao longo do ano pela Marinha. Esses cursos são gratuitos. Então é desde o pescador até aquele cara que vai trabalhar no navio, numa plataforma de petróleo. E existe uma padronização mundial, onde se o cara tiver a carteirinha de pescador aqui, ele pode pescar lá no Japão e vice-versa. Então exige-se alguma contrapartida, ou seja, tem que ter um nível de ensino básico para fazer esses cursos. Ou então fui chamado pelo Ministério do Público do Trabalho para a gente tentar ajudar um pessoal que estava com problema, de uma colônia de pescadores que estava com problema. Que acontece? Aqui no estado é proibido pescar caranguejo, catar caranguejo, alguma coisa semelhante a isso, algum tipo específico de caranguejo. E em 2009 ou 2008, alguns desses catadores entraram pedindo seguro-defesa. Aí receberam. Então, naquele ano, 8 pediram e receberam. No ano seguinte, eram 20, 30. E aí 40, 100. Aí perceberam que, olha só, como é que o cara pede seguro-defesa se ele não pode pescar? Não, se ele não pode... Não tem seguro-defesa porque não pode pescar ou catar. Então... Aí tentou assim, vamos fazer uma reunião para ver se a gente consegue qualificar esse pessoal para pescar outra coisa, para fazer Então a capitania participou e nós chamamos lá, quantas vagas você precisa? Eu preciso de 100 vagas, mas o nome do pessoal. Não, eu vou lhe mandar, até eu sair de lá, não mandaram. Não tinha mandado. Até eu sair de lá não mandaram. Porque começa a ter... em algumas situações, o problema não é que a pessoa não tem o curso, é que às vezes ela não tem as condições para fazer o curso. Ou seja, tem que se trabalhar um pouquinho antes para fazer as coisas. Entendi. Agora vamos falar de direito, né? Evidentemente, você como um homem do mar, acabou enveredando para o direito marítimo. Mas como é que o direito entrou na sua vida? E conta para a gente um pouco sobre essa área que é tão diferente, né? Até hoje eu ainda tenho gente que me pergunta como é que é o direito marítimo? Todo mundo acha que o direito marítimo é advogar dentro da marinha, né? Conta aí pra gente um pouco, então, das suas experiências. Eu tinha feito um MBA em finanças, aí ia emendar para um doutorado em economia. Só que, como eu trabalhava à época, no primeiro período do doutorado, ia ter que chegar mais tarde no trabalho. Um dia na semana, que eu tinha que chegar 1 ou 2 horas mais. E eu não tinha cara de pau para pedir para o meu chefe. Então eu falei assim, eu não vou poder fazer doutorado, vou ter que fazer outra coisa. Aí, vou fazer um doutorado em Direito Penal Econômico. Aí uns amigos meus, advogados, você vai fazer um doutorado em Direito Penal Econômico, mas você não vai poder advogar nunca. Você vai fazer por quê? Eu falei, faz o curso de Direito. Eu, poxa, vai demorar muito. Ela, não, é rápido. Aí, fiz. Aí comecei fazendo em Brasília, aí eu fui transferido para São Paulo. Aí estudei fiz na Católica em Brasília 1 ano e meio, no Mackenzie lá em São Paulo. Aí depois me mandaram aqui para Vitória.
Aí Eu fiz 2 anos na FDV. Aí a FDV me ajudou muito. Quer dizer, todas as 3 universidades me ajudaram muito porque a partir do primeiro ano, a partir do Mackenzie, eu tinha que fazer mais matérias do que os meus colegas. Porque a grade curricular é diferente. Então, eu estava no 3º período lá no Mackenzie, mas eu fazia a matéria do primeiro porque o primeiro da Católica não servia, não sei o quê. E aqui, antes, eu ia passar 2 anos aqui, eu ia acabar aqui no 9º período. Então, para qualquer lugar que eu fosse, eu não ia chegar no 10º período, eu ia ter que fazer matérias daquela disciplina daquela faculdade que não, ia atrasar mais um ano. Aí a pessoa da FDV me ajudou muito, eu fiz bastante matéria nos últimos períodos aí e consegui concluir o coisa. E a ideia inicial também não era direito marítimo, era um direito que fosse mais tranquilo, que tivesse menos atividade diária, mas que eu vim aqui para a capitania e vi o quão bacana é essa parte, vi a dimensão, a grandiosidade dos assuntos, gostei muito do pessoal que trabalha nessa área e resolvi enveredar por essa área. A Marinha me mandou daqui para os Estados Unidos para fazer um mestrado, aproveitei e fiz um outro, comecei a fazer um outro em Direito Marítimo e estou trabalhando agora com isso. Mas como a sua pergunta sobre o leque do Direito Marítimo, então eu acho bacana, porque o marítimo, é como você falou, trabalho não, é só, tem a parte administrativa, ou seja, são as normais, a parte da interação com a capitania, tem a parte comercial do navio com o dono da carga, tem a parte comercial do navio com o porto, do navio que é praticado, tem a parte trabalhista do marítimo com o armador, do portuário com o porto, ou seja, tem a parte civil, quando acontece um acidente, tem a parte de seguro. Eu gosto mais da parte de contrato e de seguro, porque são mais exatas. É mais objetivo, isso, né? Tem critérios muito claros. Vale o que está escrito. E nesses estudos eu vi que, mas os contratos são contratos padrão. Aí, por que o contrato é padrão? Ele é padrão para evitar a demanda judicial. Então, existem vários modelos de contrato, e várias versões, que à medida que não vai dando certo, ou acontece demanda naquela área, eles vão e mudam. Porque o comércio marítimo é dinâmico, né? Ou seja, quanto mais fácil e menos burocratizado, é melhor. E mais barato para todo mundo. E como foi o seu primeiro cliente na área? Meu primeiro cliente foi um romeno. Não, o cara é diferenciado, né? O cara é diferenciado. Vamos lá. Ele não era diretamente meu cliente. O navio, durante a pandemia, tinha alguns navios que faziam cabotagem aqui. Posso falar o nome com quem eu trabalhava? Fica à vontade, então não tem problema. Aí esse navio fazia cabotagem, eu trabalhava com o Celso Pimentel, taxista, amigão, me ensinou bastante, me deu uma primeira oportunidade. Então, esse navio veio para cá e, naquela época, estava proibido pessoa estrangeira descer no porto, sair de bordo. Então, quando a polícia, quando chega estrangeiro no navio, chega no porto, estávamos na pandemia, quando chega estrangeiro no porto, a Polícia Federal faz uma visita ao navio e emite um documento, uma folha, dizendo se aquele pessoal pode baixar a terra ou não podia, pode sair do porto ou não pode sair do porto. Então, a Polícia Federal disse que eles não podiam sair do porto, emitiu esse papel. Aí, eles tentaram sair, aqui no Porto de Vitória. Aí o porteiro disse, vocês não podem sair, volta. Aí daqui a pouco eles tentaram mais uma vez, não pode. Aí o comandante do navio teve a infeliz ideia de alterar a folha, falsificar a folha. Então, onde estava proibido de sair, ele deixou liberado de sair. Quando ele tentou sair junto com a tripulação com isso daí, do porto, aí o porteiro falou, agora eu vou chamar a polícia. Aí chamou a Polícia Federal. Bom, aí quando eu chego, isso tudo aconteceu sem eu saber. Quando eu chego no escritório de manhã, logo depois chega o Celso e fala assim, olha só, tem um caso aí. Aí o porteiro tinha sido... Bom, aí quando a polícia apareceu, o comandante do navio ligou para o armador, que ligou para a seguradora, que ligou para o Celso. Aí o Celso acompanhou na Polícia Federal, a oitiva dele lá com a delegada. Aí tem um caso, olha só. Ele está sendo acusado de falsidade, de falsificar documento
público. Uhum. Nós cada um no YouTube, pronto, aí tá. Aí conversa com ele aí. O cara é nervoso, porque o cara não entendia português, está sendo acusado de um crime num país estrangeiro, ele é comandante do navio, o que vai saber, o que vai acontecer. Aí a gente foi conduzindo o caso, aí pro caso dele era permitido um acordo de não persecução penal, mas ele tem a seguinte preocupação, porque o estrangeiro, o marítimo, ele não fica o tempo todo no navio, ele trabalha um período, depois ele descansa um período, depois ele volta. E no caso dele, ele passava 3 meses a bordo e 3 meses em casa. E como ele era estrangeiro, ele precisava do visto, e o visto dele estava vencendo. E ele não podia tinha que ir embora. Não, ele não podia ter um problema, senão ele não ia conseguir renovar o visto para voltar para trabalhar. Aí a gente deu muita sorte, porque a semana dele ia acabar e as coisas foram bem rápidas dessa vez. Aí tinha audiência na Justiça Federal. Só que o juiz federal, daquela vara, ele decidiu que, olha só, como tem em pandemia, as audiências serão virtuais. Então tá bom. Mas mesmo assim ia atrasar o regresso dele para a família dele. Mas aí, por sorte, o juiz falou assim, olha só, não vai precisar ter audiência não. Vocês já fizeram um acordo, não precisa, manda para mim, eu vou homologar. Se tiver qualquer problema, vocês. Aí o cara deu sorte, deu tudo. Voltou para casa, tudo bem. Tudo certo para ele. Então, o primeiro caso eu dei sorte. E o cliente, quer dizer, ele deu sorte. Né? Que legal. E além dessas questões, tem algum caso referente a esportes náuticos que você tenha atuado, que lembre? Tem a primeira coisa é a diferença entre a Marinha e a advocacia. Porque vai ajudar a explicar o coisa. Porque na Marinha é sim, sim, não é não. Você não vê acabou, né? Vamos lá, na administração pública. Então vamos. Porque o administrador público está obrigado a cumprir lá uma coisa. Uma vez eu fui ordenador de despesas, sabe o que é isso? É aquele cara que paga as contas. Que paga as contas. Desde a água até a... É o dono do dinheiro. O dono do dinheiro é o cidadão, é o responsável por assinar. Então, eu fiz um curso junto ao TCU sobre responsabilidade do ordenador de despesa. Então, resumindo, ele falou assim, olha só, se você roubar, você responde. Se você der prejuízo, você responde. E se você deixar de cumprir a norma, você também responde. Ou seja, você pode ter gerado lucro para a União, mas se você não cumpriu a norma, você vai responder. Então, de certa forma, fica fácil. Olha só, está escrito isso, faz isso, está escrito aquilo, faz aquilo. E no direito, eu fui aprendendo ao longo do tempo que, olha só, não é certo ou errado. Seu cliente não precisa estar certo. Se você disser que ele não está tão errado, então tem mais gente errada com ele, você divide o prejuízo dele. Então, vou dar um exemplo. Aconteceu lá em Cabo Frio esse ano. O A tinha uma lancha e vendeu para o B a lancha. Estava vendendo para o B. Então, o B deu uma entrada e falou assim, vamos dar uma volta com a lancha, que eu quero ver como é que é o desempenho da lancha na água. Não, vamos ver. Aí o B vai e convida alguns amigos para irem juntos. Na saída lá do canal, o A chegou, precisa abastecer a lancha. Aí o B não tem problema nenhum. Aí pararam num posto de gasolina lá. E o B chega assim, olha só, enche até vazar. Enche o máximo, enche tudo aí. Quando a gente faz isso com o nosso carro, o cara fala assim, enche o tanque todo, né? Vai até... Então, tem a válvulazinha, o automático que para e pronto, está cheio. Pronto. Tá cheio, tá ok. Bom, no caso lá, o tanque da lancha cabia 200 litros de combustível. Então, pelo que foi pago lá, pelo que custou, entrou 350, 370 litros no tanque. Ou seja, assim, o nível de segurança do próprio tanque vazou, já... vazou lá no... Bom, aí parou, saiu Aí a lancha, quando ela fica assim, uma lancha cabinada fica com a proa um pouco para baixo, quando você acelera, a proa sobe. Então, quando eles saíram lá do posto, eu que estava conduzindo, o A estava conduzindo, acelerou. Quando ele acelerou, a proa levantou. Aí agora é especulação, tá? Então, quando a proa subiu, aquele combustível que estava derramado lá no coisa, foi um pouquinho para ré. E nas lanchas, ou nos veleiros, ou nas embarcações, você tem algumas válvulas de esgoto, que tem um alarme, que é uma alavanquinha, que toda vez que o nível de água sobe ali, ela aciona,
Então, muito provavelmente aconteceu isso, quando levantou, uma vez que explodiu. Explodiu? Explodiu a lancha. Aí o A bateu o peito ali, pronto, o B foi jogado na água, algumas pessoas se queimaram, não sei o que, foram jogar na água e pronto. A lancha afundou. Queimou, afundou. E a lancha não tinha seguro. Então, se fosse o normal, certo ou errado, ó, o responsável é fulano, não sei o que, mas eu vi que no direito, mas olha só, poxa, vamos lá. Se eu conseguir dividir o prejuízo entre todo mundo, meu cliente já economiza alguma coisa. Não é que ele não seja culpado, mas ele não era culpado sozinho, então segue dividir as coisas. Então, esse é um... Isso porque foi testar a lancha. Isso porque foi testar a lancha. E outra coisa, quando um acidente de carro, a gente procura logo o dono do automóvel, porque o dono do automóvel vai pagar. Mas quando é embarcação, aí, poxa, quem é o responsável? É o dono da embarcação? É o comandante da embarcação? Quem é habilitado a conduzir? Os dois são habilitados? Então, poxa, quem é o responsável? Quem era o comandante lá naquela hora da embarcação? Você já começa a movimentar mais a dinâmica do assunto e não é tão sim ou não. Não, e tem também o condutor... Também tem que ter habilitação no mar, sim, assim como no carro. Sim, também. Isso, mas aí o condutor, ele obedece às ordens do comandante da embarcação ou ele era o condutor e o comandante da... É muita história, é muito detalhe, né? O direito te traz muito detalhe. Tem muito, que é bem vasto. A gente fala direito marítimo, portuário, tem vários assuntos que eu não tenho nem ideia de como é que funciona. Não tenho. Uma vez eu assisti uma aula da Luciana sobre THC. THC2. Isso. Então, pô, interessante, não sabia disso. Porque já é uma parte totalmente diferente, isso. Né? É uma área aduaneira mesmo, que se afina um pouco mais para o setor fiscal, para o setor tributário, então... Mas quando você fala em marítimo, a pessoa acha, não, o porto, o imposto no porto, não sei o que, você sabe? Não. Que legal, bacana. Tem muito trabalho aí. Vamos lá. Agora a gente vai para um ping-pong. Eu falo e você... Tá bom. Diz que vem na cabeça, tá? Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado? Não tem solução. Nunca diga para um comandante. Talvez. O que você gostaria de escutar se estivesse começando hoje? Na Marinha ou na advocacia? Em ambos. Não, você vai errar e tem que aprender com os seus erros e com os erros dos outros para não continuar errando. Justiça é? A justiça é dar a cada um o que é seu. O difícil é definir o que pertence a cada um. Olha, muito bom. A frase é minha, não, eu escutei na escola. Na faculdade. A pessoa falou, justiça é dar a cada um o que é seu. Eu falei, é isso mesmo, isso aqui é justiça. Eu falo, mas nossa, difícil é definir o que pertence a cada um. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. O que mais te irrita num processo? Como eu fui acostumado assim, não, ou não assim, eu acho que o processo é para resolver o problema, não é para... Aí muitas vezes a parte usa falácias para discutir, então se ficar enrolando, não vai resolver. Mas às vezes, agora o lado do advogado, interessa ao meu cliente que eu enrole, que eu atrase o processo. Entendi. Então, essas vezes, essa dinâmica de resolver mais rápido. Aqui é concura a questão da morosidade, né? Da demora e tal. O que você diria para quem acha que advogado tem vida fácil? Eu diria que a vida do advogado é difícil, mas é mais fácil que a do cliente. Olha, gostei dessa também, hein? O cara, tô falando, né? Tanto estudo, não é à toa. Não, mas, olha só, mal ou bem, o cliente é sempre aquele que está mais preocupado com
com o resultado da causa. Claro, sem dúvida. Direito nas redes sociais? Direitos ou deveres? Boa. Nunca comece uma sustentação oral com? Eu acho. Eu acho, é verdade, né? Fica muito. Audiência virtual ou presencial? Presencial, porque a gente não fala só com a boca, a gente fala com gestos, Tem um amigo meu, aqui de Vitória, ele disse que ia ter uma audiência híbrida, ele fez questão de levar o cliente dele lá na presencial, porque a magistrada ia poder ver o estado como ela estava, como ela tinha dificuldade de andar, uma ação de indenização, porque na parte virtual não conseguia ver isso. Mas a virtual facilita muito. Facilita muito. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Eu tenho a sorte de ter começado a advogar já na fase eletrônica. E ter vindo a pandemia que facilitou mais a minha vida ainda. Meu pai foi advogado, advogou 30 e poucos anos. Então tinha que dar carga no processo, tudo, fazer as coisas. Agora é tudo eletrônico, está tudo à mão. Mas seu pai era da Marinha também? E depois saiu advogou. Que legal, que bacana. Que bacana. E da Marinha, era tudo... Você ainda pegou muito processo físico? Na Marinha, eu mandava abrir o processo e não era eu que fazia. Se você não fosse advogado, seria? Olha, eu ia ser investidor. Investidor? Mercado financeiro. Ah, que bacana. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui conosco e já fica convidado para uma próxima vez para contar novas histórias. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E cometer uma inconfidência aqui, a doutora Carla e eu estamos começando a estudar um processo sobre navio autônomo. Sim, a gente vai, isso aí. Resultado aí depois de vídeo com todos vocês aí. Com certeza. Obrigada, Marco. Para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, dividir com seus colegas também. E quero agradecer, antes de encerrar, o nosso parceiro, que é a OCB, o Sistema de Cooperativas do Espírito Santo, que conecta histórias assim como nós. Então, e se você tem uma boa história para contar, comenta aqui. Quem sabe você não está aqui da próxima vez. Até a próxima!